Vou ler aqui uma pergunta do Gregory do chat, né? Enki, mas a experiência de si mesmo não gera um distanciamento do mundo em direção ao mundo espiritual? Comente, por favor. Então vamos lá. Pegar o seu comentário, Greg, e aprofundar um pouco mais. O que nós estamos chamando de espiritual, como sendo algo à parte da realidade que a gente está vivenciando, já é fruto, tá? Não estou questionando valor aqui, tá? Certo, errado, nada disso. Eu estou simplesmente dizendo que existe uma grande possibilidade desse modelo que nós temos sobre o espiritual como sendo algo distinto da nossa realidade concreta. Qual é a nossa realidade concreta? É o plano material, essa estrutura física. Isso aqui é a realidade concreta. É com isso que a gente tem que lidar. Você, eu, qualquer um de nós, construímos a possibilidade de nos tornarmos mais sábios através das relações que a gente constrói com tudo ao nosso redor. Quanto mais lúcidos ou lúcida for a minha relação com os objetos, e lucidez aqui não estou falando em estado de atenção, eu estou falando na capacidade de compreensão dessas relações, de fazer com que essas relações nos traga cada vez mais não o exercício da verdade. Verdade aqui representa sempre uma certeza, mas sim o exercício de nossa integridade, da nossa capacidade de nos percebermos amplos, unos, não fragmentados, não distorcido. Então essa ideia que nós temos de um plano astral, mundo espiritual, que seja alheio ao plano físico, é só mais uma das formas de vocês entenderem como eu e vocês nos alienamos sem perceber. De novo, não é um juízo de valor que eu estou fazendo aqui, não estou dizendo que o astral é pior e o material, né, o plano físico é melhor, nem que lá é melhor e aqui é pior. Eu estou dizendo que a maneira como a gente está se relacionando com isso, entre aspas, com o objeto chamado plano espiritual, é uma forma alienadora. Ela gera ruptura e não integração. Ela gera em mim e em vocês, se a gente não ficar esperto, ela vai gerar a ideia de que a jornada espiritual está lá e não aqui. E o que os antigos yogis propõem, os sábios de outrora propõem, é que a jornada espiritual é a vida em si. A vida em si. Tá? É essa capacidade de se perceber como um ser existente. E essa existência, muito além de simplesmente respirar, andar, comer, mas sim a capacidade de entender as relações que se constroem. A ação é inerente a mim e a você. Nesse exato momento, por mais que você esteja sentado, me escutando ou me vendo, ou as duas coisas, você está agindo. E uma ação, do ponto de vista desses antigos yogis, né, desses sábios de outrora, uma ação é sempre em relação a algo. Sempre há um algo com que a gente está entrando ou exercendo uma ação. Mas o que é importante a gente entender é que toda ação que a gente faz em relação a alguma coisa. A gente cria essa relação. E o lance todo é o núcleo da minha percepção como ser, como existência, não está no plano dito astral. Quem daqui de verdade se lembra com precisão das experiências, das ditas experiências astrais fora do corpo? Tá? Eu também estudo isso há muito tempo, muito mais do que eu estudo ou estou aqui falando sobre yoga e meditação, porque isso é uma coisa que me acompanha desde a minha infância. E eu, com todos esses anos de experiências, eu não posso, de maneira concreta, dizer que essas experiências são reais. Isso pode ser chocante para muitas pessoas. Eu posso dizer para vocês que eu fiz uma escolha de acreditar que essas experiências que eu tenho são muito diferentes dessas que eu tenho no plano físico, essas experiências que eu tenho no plano astral, eu fiz uma escolha de validá-las como sendo algo concreto. Mas existe sim a possibilidade delas serem simplesmente
um produto das relações, dos conteúdos emocionais que eu experimento ao longo do meu dia e o meu cérebro cria isso não como um sonho, mas com algum outro tipo de experiência que traz a sensação de concretude e realidade. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Eu seria leviano se eu não levasse isso em conta. Mas o fato que eu quero trazer para vocês aqui é, se eu não posso ter certeza daquelas experiências, o que eu tenho certeza, certeza que maneira de dizer, mas o que eu tenho o que é palpável e concreto para mim é experiência física material. E aí, pegando aqui, respondendo de maneira completa agora a sua pergunta, Gregory, toda vez que eu tenho uma dita experiência espiritual, o que isso significa na prática? Toda vez que eu tenho uma abrangência de percepção, de compreensão, toda vez que eu tenho uma sensação de preenchimento e identidade de mim mesmo, não como um aspecto fragmentado, mas como um aspecto de totalidade, a probabilidade é que eu, ao sair dessa experiência, eu me sinta mais integrado ao mundo e não distante dele. Faz sentido para vocês? Pensa, não toda, mas a grande maioria das tradições que falam sobre espiritualidade falam da busca por uma união com o princípio divino. E todas, ou a grande maioria, trata esse princípio divino como sendo todo abrangente. Como eu disse no início do nosso encontro, os yogis, ou os sábios da Índia Antiga, vão chamar isso de maneira mais direta e simplista de consciência. Dependendo da escola, você vai chamar de Shiva, Paramashiva, Brahman, tá? O Brahman, se você quiser falar o sânscrito mais corretamente, tá? Atman ou Paramatman. Depende da escola, mas no fundo, o que todo mundo está querendo dizer? Existe algo que é todo abrangente. Ok? Então, se a gente fala de abrangência, a gente fala de vastidão, entre aspas, né? A gente fala de algo que que engloba uma totalidade. Então, se a experiência é de fato espiritual, Gregory, ela não vai trazer distanciamento, ela vai trazer um espalhamento. Então, se a gente for falar de verdade, de espiritualidade, se uma pessoa, se eu ou você, se a gente vive essa tal espiritualidade, não há como a experiência dessa espiritualidade nos afastar do mundo. O que eu quero dizer de uma maneira bem clara e direta. Se você está num caminho espiritual de verdade, sim, buscando compreender as suas relações com o meio, saindo das suas bolhas, não está buscando uma reafirmação de identidade no grupinho X que você vai, seja de yoga, de meditação, seja lá no centro espírita ou na gira de Umbanda ou no templo budista. Se você não está indo para lá simplesmente para se sentir preenchido ou existente, se você está realmente no seu dia a dia, mesmo não fazendo nenhum mantra, nenhum asana, nem nada, mas no dia a dia você está tentando ser uma pessoa mais lúcida, ponderada e de verdade íntegra, é invariável isso que eu vou dizer. Você vai começar a perceber o mundo como parte de si mesmo. Então isso que a gente chamou aí de injustiça, de uma forma simplista e direta, mas independendo do viés que você possa ter, injustiça significa falta de equidade, falta de equiparação. Na prática é isso. É a observação que de estrutura que cria o que nós chamamos no yoga, por exemplo, de castas, hierarquização. Um grupo é melhor do que o outro. Então, se você de verdade experimenta uma jornada espiritual, não há como. É
invariável isso. Posso até parecer radical no que eu estou falando aqui, mas se você realmente vive uma jornada espiritual, a percepção da comunidade se torna algo natural. Você perceber o mundo como parte de si se torna algo natural. E aqui não estou falando de você sentar às 6 horas da tarde e jogar energia para o planeta. Vamos jogar energia para o planeta. Não. Isso tem o seu valor? Pode ter o seu valor. Mas isso impacta de maneira concreta aquelas crianças Yanomamis que estão morrendo de fome agora? Não. A realidade, isso que nós chamamos de material, o que eu vou falar agora pode ser um completo absurdo para muita gente, mas não refutem de imediato. A realidade material concreta é o que mais nós temos de espiritual para atuar, para experimentar. Porque é nessa relação material concreta que a gente tem a possibilidade de desenvolver abrangência, plenitude, integração. É muito fácil para a gente, enquanto espiritualista, dizer que é karma. As pessoas passam aquilo que precisam passar. O cacete. Não é bem por aí. Da mesma maneira que a gente está falando aqui de estruturação, eu falei das alienações, isso é produto das nossas interações. Não é karma nenhum, não é um karma planetário, tem um senhor do karma que está fazendo o planeta ser um lugar de expiação. Isso é balela, pessoal. Por mais radical que possa parecer que eu estou dizendo, isso é balela. As coisas no planeta estão como estão porque a gente, enquanto ser humano, não estou nem falando quanto humanidade ou então quanto comunidade, estou falando enquanto ser humano não se predispõe a enxergar a si mesmo com a sua real potência. Não está na mão. E aqui eu não estou dizendo que não existe o que as pessoas chamam de Deus. Não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é que esse princípio chamado Deus, ou esse princípio divino, não é outro, em essência, senão a nossa própria potência. Então não é alguém externo, não é alguém... Lembra aí, ó, o processo de alienação. Não é alguém que está distante, não é alguém que assumiu uma roupagem de você vai salvar os meus, né, vai tirar os meus incômodos. Não é essa imagem que vai fazer o planeta melhorar. Quem vai fazer o planeta melhorar sou eu e vocês, através do quê? Da mudança das minhas relações com o contexto, do meu esforço para desconstruir esses processos de alienação. Como disse, por exemplo, Swami Vivekananda, que foi o primeiro yogi a sair da Índia em tempos modernos e a vir para o Ocidente falar sobre essas maluquices aqui que eu estou compartilhando. Esse cara falou em 1893, então, nos tempos modernos, ele foi o primeiro yogi a vir para o Ocidente. Uma das coisas que ele dizia era, e foi assim que isso é das bases que ele usou para fundar o que hoje é conhecido como Ordem Ramakrishna. Ele dizia, não tem como você ficar cantando Om com uma criança morrendo de fome do seu lado. Não tem como você cantar Om, Om, Om e uma criança morrendo de fome do seu lado.